O que isso aqui parece? Uma folha de exercícios de matemática, certo? Bom, mais ou menos. E se eu te dissesse que cada problema nesta página tem, na verdade, uma missão secreta? Uma missão que não é só para encontrar o valor de x, mas para encontrar o caminho da empatia. Essa é a história de como os números podem, sim, nos ensinar a sermos mais humanos. Chega só meio estranho, não é mesmo? A ideia de que uma equação possa ensinar gentileza, ou que a gente possa encontrar empatia no meio de adições e subtrações. Mas é exatamente essa proposta que a gente vai investigar agora. Prepare-se para ver a matemática de um jeito que talvez nunca tenha imaginado. Ok, então vamos mergulhar nisso. Pode esquecer as tarefas de casa comuns. O documento que a gente vai analisar aqui se apresenta como uma verdadeira missão. E o objetivo é mudar a própria equação do que significa uma aula de matemática. E toda missão que se preze tem um nome. Esta é a missão azul Matemática pela Inclusão. Repara só nesse logo. Não é bem o que a gente espera de uma atividade de matemática, né? E o subtítulo, Inovando com a Matemática, já entrega o jogo. Estamos prestes a ver algo bem diferente. Mas para a gente entender de verdade a genialidade por trás disso, a gente precisa dar um passo para trás. Afinal, o que é esse tal de Abril Azul? Qual é a história que conecta cada um desses problemas matemáticos? Bom, o Abril Azul é o mês dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Então, toda a atividade foi criada em cima desse contexto social para dar um significado totalmente novo aos cálculos. E essa imagem aqui, olha, ela captura perfeitamente o espírito da coisa. O Abril Azul, como a própria atividade nos lembra, é sobre celebrar a diversidade humana. É sobre reconhecer que cada um de nós tem um jeito único de aprender, de se comunicar e de enxergar o mundo. Agora, vamos para a parte central. Como é que a matemática é usada na prática para ensinar sobre inclusão? Vamos dar uma olhada em alguns dos problemas. É aqui que a mágica acontece. Dá uma olhada nesse gráfico de barras. Poderia ser sobre qualquer coisa, vendas, temperatura, qualquer dado abstrato. Mas não é. Ele está medindo algo com alma, o número de alunos que participaram das atividades inclusivas. A matemática, de repente, ganha um propósito social. A resposta matemática é simples. Quinta-feira, com 50 alunos. Mas a resposta humana, essa é muito mais profunda. Esse 50 não é só um número, é um pico de engajamento, um símbolo do sucesso da campanha. É a prova, em forma de gráfico, de que a comunidade escolar se uniu por uma causa. Indo para outra operação, olha esse problema de divisão. De novo, a gente não está dividindo pizzas ou doces. A gente está dividindo 120 laços azuis, o símbolo da campanha de conscientização. A pergunta aqui não é só matemática, ela é sobre justiça e participação. Como garantir que todos recebam o seu? A resposta é 20. Mas o que 20 significa de verdade aqui? Significa que cada uma das 6 salas de aula vai receber 20 laços. Significa que ninguém vai ser deixado de fora. A divisão nesse caso não é sobre números, é sobre garantir que a mensagem de inclusão chegue em todos os cantos da escola. Olha esse outro exemplo aqui. Um problema de subtração que poderia ser totalmente genérico, mas que aqui mede o impacto real de uma ação. O número de panfletos distribuídos não é só um resultado numérico, é uma medida do alcance que a campanha de conscientização teve na comunidade. E aqui, uma simples adição mostra para a gente o quadro geral. Somando os alunos da manhã e da tarde, a gente chega no total de participantes. O resultado final não é só um número, é a visualização de centenas de pessoas se unindo por uma causa. É a matemática mostrando a força do coletivo. E tudo isso nos leva à filosofia maior por trás dessa atividade. Fica muito claro que o objetivo aqui vai bem além de acertar as contas. E a gente nem precisa interpretar, a própria atividade nos diz com todas as letras qual é a sua verdadeira missão. Olha só, usar a matemática para refletir sobre a importância da inclusão, respeito e empatia. É isso, a matemática como um espelho para a nossa humanidade. E talvez este seja o exemplo mais direto de todos. Um simples exercício de verdadeiro ou falso que se transforma numa lição de valores. De um lado, uma ideia que exclui. Do outro, uma afirmação que inclui. A matemática aqui não está só testando lógica, está ativamente moldando o jeito que os alunos veem o mundo e uns aos outros. Então, qual é o resultado final dessa abordagem? A gente chega a uma nova equação, uma em que as variáveis são os valores humanos. E no final da missão, a recompensa não é uma nota, é algo muito mais valioso. É este certificado. Ele não diz você acertou X problemas. Ele diz, parabéns por usar a matemática para aprender sobre respeito. A verdadeira vitória aqui não é numérica, é humana. No fim das contas, a lição é poderosa.
Essa atividade pega a matemática, muitas vezes vista como fria e abstrata, e a transforma numa ferramenta quente e humana para construir uma comunidade. Ela nos mostra que os números não existem no vácuo. Eles podem e talvez devam servir para nos ajudar a entender e a melhorar o mundo em que a gente vive. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se uma simples aula de matemática pode ser reinventada para ensinar empatia, o que mais, no nosso dia a dia, a gente poderia ver de uma forma nova? O que mais poderíamos aprender se a gente olhasse um pouquinho além do óbvio, para além dos números?